Oi galera, meu nome é Jonathan Santiago e eu tô aqui para falar de vocês sobre uma coisa muito importante que é o PIB. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou especialista, não sou economista, não sou contador, não tenho nenhuma relação, nenhuma formação acadêmica ou técnica nessa área. Eu só consulto, eu leio muito e consulto muito sobre esse assunto, mas eu peço que as pessoas que entendem bem mais, são formadas na área, enfim, que sintam-se à vontade de me consertarem qualquer erro que eu possa incidir aqui. Vamos lá. Este assunto ele é muito crucial e é muito importante que todos entendam, porque basicamente a gente, o nosso estilo de vida, nosso modo de vida está diretamente ligado com o que é o PIB, né? O futuro da gente, o futuro das nossas vidas, dos nossos futuros filhos e netos, enfim, das próximas gerações, estão intimamente ligados a este assunto. Então, e é um assunto que está vindo muito à tona aí, né? Com nos noticiários, com as eleições. Então, eu queria tirar esse tempo, vou tentar ser breve, apesar que eu acho que vai ser um pouco difícil, mas eu queria deixar esse tempo tirar este tempo para explicar de uma forma mais, talvez, didática o que é o PIB. Então vamos lá. PIB. PIB, o que é o PIB? É uma sigla. O que essa sigla significa? Significa Produto Interno Bruto. P de produto, I de interno, B de bruto, enfim. P produto, produto é algo, né, produzido interno aqui dentro, né, internamente no Brasil, e no caso a gente, né, está o Brasil como referência, mas não necessariamente precisa ser só o Brasil, e porque é um dado de referência, e o B de bruto, né, que é o total, enfim. Não vou me delongar muito nisso, até porque é bem simples. Então, PIB, Produto Interno Bruto. Mas então, se é algo que é produzido internamente e tal, explica melhor, ainda não entendi direito. Então vamos lá, vamos à definição do que é o PIB. O PIB, conforme vocês estão vendo, é uma medida de valor dos bens e serviços que o país produz num determinado período. Então, não é um valor absoluto, né? O PIB 1%, 1% é tudo que o Brasil tem, 1% dele é o que é produzido. Não necessariamente pode ser visto dessa forma, mas num período de tempo, né? Então é uma unidade assim, ela é relativo. Então é relativo no tempo. De tanto tempo para cá, a gente teve um crescimento, a gente não teve um crescimento, a gente produziu tanto, a gente não produziu tanto. Você pode ter um PIB de um país, um PIB de um município, um PIB de um estado. Você pode ter um PIB da sua casa. O que vocês produziram naquele mês na sua casa? Foi produtivo? Não foi produtivo? Enfim, isso é só para exemplificar e ficar mais claro o que é o PIB. É a quantidade, né, que você produz, no caso, sendo relevante aqui para o país, seria o que é produzido durante um período na agropecuária, na indústria, e os serviços, né, que estão intimamente ligados aí com a produção de um país, ok? Então, mas qual o objetivo? Por que isso foi criado? Isso foi criado com o objetivo de medir a atividade econômica, né, e a riqueza de uma região, no caso aqui do Brasil. Então, a gente precisa saber a quantidade do que está sendo produzido e aquilo ali influencia, né? Influencia investidores olhar que a atividade econômica daquele país está indo bem, está indo mal. Então, por quê? Está produzindo mais ou está produzindo menos? Então, quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. Então, basicamente, assim, para vocês entenderem já no início, então é isso. É o que é produzido na agropecuária, na indústria e nos serviços.
e conforme esse número for positivo, está sempre produzindo mais. Se ele pode ser negativo, sim, e aí ele sendo negativo, você acaba não produzindo, na verdade, né? Você acaba regredindo, e aí isso é um quadro bem... É raro acontecer, mas é um quadro bem caótico, vamos dizer assim. Um país que simplesmente não produz nada e está recuando, entendeu? Mas pode sim ser negativo o PIB. Não é normal, não é normal. Tanto é que o PIB positivo um pouquinho já é considerado recessão, né? Um país está produzindo muito pouco várias vezes seguidas já significa que ele está em recessão, mesmo sendo positivo, entendeu? Então, vamos continuando aqui. O produto interno bruto per capita ou por pessoa mede quanto do total produzido cabe a cada brasileiro se todos tivessem partes iguais. Isso aqui eu não vou me delongar nisso aqui porque tem muita coisa para falar, então vou pular para o próximo aqui. As restrições, o PIB per capita, né, como foi dito aqui, o PIB por pessoa, se cada pessoa tivesse, né, partes iguais. Então, o PIB per capita, que não é um dado definitivo, mede quanto que aquele país está produzindo por pessoa, né? Então, um país com maior PIB per capita tende a ter maior índice de desenvolvimento humano. Ou seja, um país onde a produtividade por pessoa é maior, então ele tende, não é sempre, né? Não é sempre, mas ele tende a ter um índice de desenvolvimento humano, ou seja, um país melhor de se viver. Então, é um índice, PIB per capita, que também é bom ser considerado. Mas vamos ficar com o grosso aqui, que seria só o PIB mesmo normal. E como é que ele é calculado? Né? O PIB, tal por cento e tal, mas e como é que é calculado? Então ele é calculado, são 3 métodos, esses 3 métodos precisam ser equivalentes. No caso, o método, existe um método aqui, como vocês estão vendo, da riqueza, da demanda e da renda. O método da riqueza soma-se tudo que é produzido, né, os resultados da indústria, os da agropecuária, os de serviços, e aí você vai ter um resultado X. Aí você tem o método 2 da demanda, que soma-se tudo que é comprado, então o consumo das famílias, o consumo do governo, investimentos do governo, exportações. E o método 3 da renda soma-se todas as remunerações, salários, juros, aluguéis, enfim. Soma-se todas as remunerações. E esses 3 cálculos têm que chegar ao mesmo resultado. Se eles não chegam, então talvez é necessário fazer um ajuste e tal, mas enfim. Chegando ao mesmo resultado, utilizando esses 3 métodos, você vai ter o cálculo do PIB para aquele período. Vamos supor, por um trimestre. Nos últimos 3 meses vai ser feito esse cálculo e aí é chegado ao resultado. E o que entra nessa conta, né? Nessa conta dos resultados da indústria, da agropecuária, de serviços, enfim, dentro desses métodos de cálculo, entram os bens e produtos finais, aqueles vendidos ao consumidor final. Então, pão, qualquer coisa, pão, banana, carro, qualquer coisa que você vai sair para comprar que chega até você. Então, esses bens e produtos finais eles são calculados. Um livro, enfim. E você também tem os serviços, né? Serviços prestados e remunerados. Então, serviço bancário, serviço como está aqui, de doméstica, deixa eu ver, outros tipos de serviços que são, né, prestados e remunerados e são, obviamente, formais e não tipos, às vezes, de serviços bem formais. Você contrata uma pessoa para fazer um trabalho, paga ela por fora, enfim. Isso aí não vai para uma carteira, não vai parar no imposto de renda, não vai parar em canto nenhum, e aí ninguém sabe, e aí com certeza isso fica fora. Mas os formais, os serviços formais entram na conta. Investimentos, os gastos que as empresas aqui fazem para aumentar a produção no futuro. Então a empresa precisa
de uma máquina nova de costura, precisa de uma máquina, de um forno novo, industrial e tal, enfim. E a pessoa tem que, e aí a empresa tem que gastar com isso. Isso aí também entra na conta. Os gastos do governo também, para atender a população, enfim, gastos com salários, compras de armas, compras de equipamento, enfim, os gastos do governo. O que não entra? Não entra bens intermediários para produzir outros bens. Então, eu tinha falado... eu falei do forno, mas, por exemplo, aqui não tem a ver com isso, não. O que quer dizer esses bens intermediários para produzir outros bens? Por exemplo, você compra um pão, né? E aí tem até um exemplo aqui embaixo. Então o fazendeiro produz o trigo, né? E vende o trigo para o moinho. Aí o moinho faz a farinha e vende a farinha para a padaria faz o pão. Então você não pode cobrar a farinha, o trigo, porque já está embutido no pão. O pão carrega aquilo tudo. Ele carrega a farinha e carrega o trigo. E o que vai parar no consumidor final, o pão, né? Acabou ali no pão. E é esse o valor que vai para a conta, e não o valor da farinha nem do trigo, ok? Serviços não remunerados, né? São serviços que, enfim, não tem remuneração. A pessoa que vai para a urna, né? O mesário, o mesário é o nome. Trabalho de dona de casa, enfim, um trabalho de alguém que resolva voluntariamente lavar seu carro, enfim, esses não entram. E aí, seguindo aqui, bens já existentes. Então, você comprou uma casa, vamos supor que essa casa entre pro PIB daquele ano. Ela não vai pro PIB do ano que vem, porque ela já foi construída, né? Um carro também, que já entrou numa conta passada, ele não entra de novo. Então, carro usado não entra pro PIB, porque você não está produzindo ele de novo, né? É até lógico. As atividades informais e ilegais, como eu falei, não entram. O que não tiver carteira assinada, tráfico de drogas e qualquer coisa que for informal e ilegal, obviamente, não entra na conta. Então aqui já dá para ter uma ideia, resumindo aqui, antes de eu continuar, o que é o PIB, né? Então, o PIB é um valor de referência, né, geralmente em porcentagem, de um determinado período, que diz se naquele período você produziu, né, o quanto que você produziu em relacionado, né, ao período anterior. Por exemplo, o PIB deste mês aqui em casa foi de 5%. Significa que em relação ao mês anterior eu aumentei, produzi 5% mais. Então eu estou melhorando aqui. A ideia é essa, entendeu? Resumindo aqui. E quem coleta, que faz esses dados? Então esses dados vêm de dados já existentes, de formulários, de formulários de dados de formulários de empresas, do governo, mas basicamente o IBGE que recolhem essas pesquisas, esses dados, e a equipe do IBGE faz os cálculos e gera o PIB. Então é o IBGE que faz esse serviço aí, basicamente. Mas tá, tudo bem, entendi o que é o PIB, se cresceu, se não cresceu e tal. Enfim, eu tô mais ou menos por dentro, não entendi os detalhes minuciosos aí que você entrou aí, Jonas. Mas eu queria saber se na notícia lá, o PIB tá alto, o PIB tá baixo. O que isso significa? Na prática, o que isso significa? Então, o PIB alto significa o quê? Significa que a economia cresceu. O país produziu mais. O país produzindo mais, a economia crescendo, tem mais dinheiro disponível e existe uma maior renda per capita, ou seja, tem mais dinheiro disponível, as pessoas como se elas tivessem mais renda, né? Estivessem recebendo mais, elas recebem mais, e aí elas recebendo mais, elas têm um aumento de consumo, ou seja, a economia cresce, então há mais dinheiro, então as pessoas têm uma tendência de receber aumentos de salário, enfim, tendo maior renda na sua renda familiar, sua renda pessoal, enfim, você vai fazer o quê? Você vai consumir mais, então você estimula o consumo. Isso no âmbito da renda. No emprego,
tendo o PIB alto, maior crescimento na economia, o que acontece em termos de emprego, em termos empresarial? As empresas crescem, obviamente. Então, o PIB tá alto significa que está tendo maior produtividade. As empresas crescendo, há mais contratações, há menor desemprego. Então, o emprego, a empregabilidade, ela fica elevada. Então você tem maior índice de emprego, um menor desemprego, obviamente, e novas empresas abrem, aumenta o número de empregos, enfim, aí o país vai avançando mais, né? E no âmbito da competitividade, então aqui as economias em expansão produzem mais e se tornam mais competitivas no exterior. Isso é muito bom para um país. Então os produtos ficam melhores e mais baratos. Então as empresas vão crescendo mais e vai criando maior competição entre elas. E aí eles têm que fazer produtos melhores, investir mais nas próprias empresas e elas vão ajudando como um todo, todas elas a desenvolver mais ainda o país e barateando o que vai ajudando no orçamento da família, né? No orçamento pessoal também. Então você tem um certo quantia de dinheiro, se as coisas ficam mais baratas, é como se você tivesse mais dinheiro. Então é muito bom ter um PIB alto. É muito, muito bom. Dá para ver o tanto de qualidade que vem junto carregado com um PIB alto. E a inflação, o preço das coisas, como é que ficam? Ora, se você tem um aumento se você tem o aumento da produtividade, você está produzindo mais coisas, então você está aumentando a oferta de produtos e serviços. Antes você produzia 100 caixas de leite, não, 100 é sacanagem, 100 mil caixas de leite e por causa do aumento, né? Por causa do aumento do PIB não, porque houve, né? O aumento da produtividade aumentou o PIB, agora você não produz mais 100 mil, você está produzindo 200, 300 mil. Então há esse aumento de oferta dos produtos e por isso, pelo aumento da oferta de produtos, o preço cai e isso ajuda a controlar a inflação, porque os preços, né, dos produtos e serviços, de modo geral, ficarão menores. Então você vai ao mercado e vai encontrar um pão de 10 centavos e não de 55 centavos. Entendeu? Então vamos continuando aqui. Já dá para entender o tamanho da importância de ter, de ter um PIB bom. Entendeu? Um PIB alto. E vamos lá, e a gente entra aqui nesse último quadro aqui, o que prejudica o crescimento, né? Então, um PIB baixo, um PIB ruim, o que isso acontece quando você tem um PIB ruim? Então você vai ter uma infraestrutura ruim, né? Então, aqui diz aqui, o Brasil produz, mas paga caro para vender e perde competitividade por conta de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos. Então, você vai tendo uma infraestrutura ruim, né? E isso prejudica o crescimento. Prejudica o PIB. Aqui são fatores que prejudicam o PIB, no caso. Então, você não investir em infraestrutura, como diz aqui, em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, você vai ter que pagar mais caro para poder realizar o transporte, por exemplo, desses produtos. E isso aí vai encarecer, isso aí vai gerar inflação, enfim. E você vai acabar produzindo menos por causa da qualidade, por causa dessa infraestrutura ruim, entendeu? Então, investir em infraestrutura é crucial para poder baixar o preço dos produtos e poder produzir mais e vender mais também, abaixando o preço dos produtos. E aí você também tem outro fator, o fator da carga tributária. Então você tem impostos altos, obviamente os produtos vão ficando caros e as pessoas compram menos, aí desenvolvem menos, aí você investe menos porque você não está vendendo tanto porque os produtos estão caros. Você tem também o fator da instabilidade, então mudanças frequentes na política e na economia, isso aqui é um fator crucial, né, que gera instabilidade e desconfiança por parte das empresas que passam a investir menos. Então, se o governo, né, se intromete muito na economia, então intervém bastante, aquela política intervencionista, e aí e cria uma política que fica de um jeito, fica de outro, baixa juros, vão baixar até um juros mais barato, e a galera vai querer ficar comprando, Então, assim, sem pensar muito nas consequências disso,
só por meio de se promover politicamente, isso aí cria, né, uma instabilidade e uma desconfiança. Então, aquela política vai mexendo com a economia de forma que a gente chega a esse resultado que a gente tem hoje, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a instabilidade não é uma coisa muito boa. Então, um governo estável que mantém as coisas estáveis, sem fazer muitos malabarismos por aí, é o ideal. Para a gente ter um crescimento melhor, um PIB mais alto. Outra parte aqui, a burocracia. Então, muitas etapas burocráticas. Você quer, às vezes, expandir sua empresa, mas tem que passar por um órgão, tem que passar por outro órgão, aprovação de ciclano, aprovação de fulano, para conseguir colocar uma antena de rede 4G. Leva anos, dizem, para conseguir um ponto de uma antena na rede 4G. Então, assim, às vezes a pessoa culpa a empresa, mas não sabe que por detrás é um processo extremamente burocrático para conseguir expandir e melhorar o serviço ou melhorar o próprio produto. Então, a burocracia é um processo, é um dos fatores que prejudica o crescimento. A inflação, claro, então a alta constante de preços atrapalha, né, o crescimento, atrapalha o resultado do PIB. Então, qualquer tipo de política, vamos supor, se o Banco Central não intervisse no câmbio e o dólar tivesse alto, então a gente importar insumos, por exemplo, de eletrônicos aqui para o Brasil, que seriam caros, porque o dólar estaria alto, e os produtos derivados desses insumos ficariam caros, bastante caros, e isso aumenta a inflação. Então, uma política do Banco Central, por exemplo, consegue ter um efeito um efeito bem direto, né, na inflação, por exemplo. Então, a inflação é um desses fatores que prejudica o crescimento. Os juros, né, elevados aqui, que tornam mais caro investir e assim reduz o potencial de produção do país. Então, juros elevados, fica complicado de você investir, até porque investidores não gostam de um país com juros muito altos, porque não tem muita margem, o país não pode aumentar muito os juros, isso prejudica o crescimento. Então, assim, os investidores não vão investir num país com juros muito altos, em contrapartida, um país com juros baixos tem uma margem para subir, enfim, e aí pode investir e cria o senso de estabilidade também, né? E aqui diz, né, os juros altos reduzem o potencial de produção do país. Então, você tem que pagar mais juros, né, para o banco para receber de volta, por exemplo, um valor que você investiria na sua empresa. E, por último, a baixa escolaridade. Então, a gente sofre com a falta de mão de obra qualificada. Isso diminui a produtividade do trabalho aqui no país, no Brasil. Tem muita vaga, tem muito emprego. Se você for atrás de emprego, tem. O problema é que falta mão de obra qualificada para esses empregos, né? E isso deriva de uma falta de investimento em educação. Então, deu para perceber que tem que investir em educação, tem que investir em infraestrutura e, enfim, talvez uma reforma tributária. Tem que investir em várias áreas para poder desenvolver o país, entendeu? Para poder a gente crescer esse PIB aí, que o governo atual disse que queria um PIBão, um PIB grande, e não foi o que a gente teve. E aí vamos aqui olhar uma matéria do dia 5 de agosto, do início do mês, e nessa matéria aqui do Correio Brasiliense, o título era aqui, né? Essa matéria é um artigo aqui, e esse pequeno artigo era: estimativa de instituições sobre crescimento econômico cai para 0,86%. Ou seja, a projeção para o PIB do ano caiu para 0,86%. Vamos dar uma lida aqui, ó. A projeção de instituições financeiras para o crescimento da economia este ano continua em queda. Pela 10ª vez seguida, a estimativa para a expansão do PIB, ou seja, melhorar, produzir mais, enfim, conforme a gente estudou aqui, soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, caiu. A estimativa para expandir caiu. Desta vez, a projeção que eles achavam que ia ser de eles projetavam para ser 0,9%, foi para 0,86%.
ou seja, caiu mais ainda. E aqui para 2015 a projeção sobre o crescimento se mantém em 1,5%. Ou seja, vocês viram que isso não parece um valor, né, considerável. A gente cresceu menos de 1%. A gente não está tão próximo assim do mercado, dessas informações, para entender, nossa, 0,86, isso é bom ou é ruim? Como é que eu pego a referência? Você nem precisa de muito longe para ter uma referência. O Facebook serve como referência. Então, recentemente, circulou no Facebook uma imagem do Sardenberg, da Globo, ao lado do painel lá, né, acho que é do Jornal da Globo, e nesse painel, citando aqui a fonte do Itaú e do Banco Central, você tem a comparação da inflação, juros e PIB, provavelmente aqui são as projeções, né, e do México, do Chile, do Peru, da Colômbia e do Brasil. Então, na América Latina. E você vê que a situação do Brasil é caótica. A inflação aqui no teto da meta, nossa meta era, salvo engano, agora me corrija, acho que era 4, era 4,5, né? E o teto da meta era 6,5, então a gente está no teto do limite do que era para ser, não era para ser 6,5, era para ser 4, lá para baixo, entendeu? E a gente está aqui no 6,5, cravado o teto da meta, e com juros a 11%. E nosso PIB, projeção do PIB para este ano de 1,05%. E compara com os outros países, nossos vizinhos. Olha como é que tá, com exceção da Argentina, né? Olha a diferença aqui, entendeu? Então você vê que países com inflação baixa e juros baixos, eles têm um PIB maior, né? Não é sempre 100% certo isso aqui, mas você vê que tem essa relação, certa relação de não ter um PIB tão baixo quando você tem inflação controlada, quando você tem juros bem administrados pelo governo. E agora vocês podem ler, né, melhor, entender um pouco mais assim. E olhando assim, vocês conseguem ver que, por exemplo, a Colômbia está com 5% de crescimento do PIB. Os Estados Unidos saiu hoje que eles estão com 4,2% de projeção do crescimento do PIB, salvo engano, né, para este ano. 4,2%, Colômbia 5%, Peru 4,7%, então Chile 2,8%, México 2,4%. Estamos com 1%. Neste gráfico aqui, né? As informações deste gráfico. Este gráfico foi de julho. Início de julho, salvo engano. E nessa matéria do Correio Brasiliense, a gente já viu que a projeção, que estava aqui 1,05, aí a projeção era 0,9, e aí já caímos para 0,86, ou seja, só caindo. Então, assim, no primeiro trimestre deste ano, ou seja, no primeiro trimestre desse ano, né? Enfim, janeiro, fevereiro, março, a gente teve um crescimento de 0,2%. 0,2%. E aí, no segundo trimestre, a gente já teve o crescimento de 0, quanto é que foi agora? Agora eu falei tanto aqui que eu tô meio noiado. É 0,6, né? Isso. Nem chequei aqui, lembrei mesmo. Então, nesse segundo trimestre, 0,6. Ou seja, a gente tá crescendo a 0, pouquinho, assim, entendeu? É muito pouco. Então, se você for calcular aí a média aí do ano, você não vai chegar a 1%. Então, vai ser menos de 1%. E é assim que eles projetam aí o crescimento do PIB do ano. Então, menos de 1%, enquanto os outros países, assim, o México, por exemplo, que é um dos que tem menos aqui, 2,4%, entendeu? Então, crescendo isso com juros baixos, inflação controlada, e a gente aqui crescendo um pouquinho com tudo estourado, entendeu? Então, mais uma notícia aqui, e essa veio de hoje. Então tá aqui, ó, a notícia bem atualizada. Previsão para o ano. Antes dos 1,8% de crescimento previsto em julho passado, ou seja, eu acho que esse 1,05 eu nem sei se era do início de julho, talvez seja do meio para o final. Enfim, aqui,
Antes dos 1,8% de crescimento previsto em julho passado, o governo chegou a projetar que a economia neste ano, ou seja, do ano passado para este ano, teria alta semelhante à de 2013, ou seja, 2,5%. O ano passado, ou seja, do ano passado para cá, o governo projetou achando que este ano seria parecido com 2013 e teria mais ou menos 2,5% de crescimento. Olha como otimista o governo foi. E a gente não está chegando nem a 1% este ano. E o mercado aqui continua financeiro. O mercado financeiro acredita em crescimento de 0,7%. Isso é recessão, galera. Isso é recessão. Segundo o boletim divulgado pelo Banco Central e tal, na última segunda-feira, dia 25 de agosto. Essa posição vem caindo desde o início do ano e motivou o jornal Financial Times a comparar o movimento à dança da cordinha, desafio em que é preciso passar sobre a corda colocada cada vez mais perto do chão. Ou seja, quão baixo esse número consegue chegar? Se ano passado a projeção era 2,5, agora em julho 1,05, aí depois 0,9, 0,86, agora o mercado já está falando em 0,7% de crescimento para este ano, enquanto vários outros países estão crescendo mais. Como que o governo consegue dizer que a culpa é de uma crise externa, é do mercado, são dos outros países, por causa da crise mundial, qualquer coisa que cite os países lá fora? Se os países lá fora estão indo muito bem, se comparado com a gente, eles estão indo muito bem. Pelo menos estes que foram citados. Colômbia, Peru, Chile, México, Estados Unidos, China. Todos eles estão indo muito melhor que o Brasil. Entendeu? Índia, Rússia, enfim. E a gente? Como é que fica? Então, isto serve para vocês refletirem e que você, investindo no país, no crescimento do país, você tem como consequência tudo aquilo que estava no quadro lá do PIB alto. A economia crescendo, tudo tendo o PIB alto, você investindo de verdade no país, você vai ter uma renda maior, você vai ganhar mais, você vai consumir mais, as empresas vão crescer, vão contratar mais, o desemprego vai cair, vai ter mais competitividade no mercado, os produtos vão ficar melhores, mais baratos, vai ter mais exportação porque vai ter mais qualidade aqui. A gente vai poder vender muito melhor nossos produtos lá fora. A inflação vai cair porque vai ter mais oferta de produtos e os produtos vão ficar mais baratos. Isso sim é um resultado de um governo que investe pesado, investe para a melhoria de um país. Enfim. Eu vou encerrar aqui, devo ter passado de 10 minutos com certeza, então fica a reflexão aí, e se vocês gostaram do vídeo, da explicação, eu devo ter vacilado em algumas coisas aqui, mas de modo geral é isso aí. Eu agradeço, eu cito as fontes aqui que eu utilizei, né? No caso essa imagem aqui da Rede Globo, enfim, o Correio Brasiliense, o artigo do Correio Brasiliense, o outro artigo final aqui também do G1, do site da Globo, e continuando no G1, no site da Globo, sobre esses quadros aí falando da inflação, do PIB, né? Explicando do PIB. Eu também tirei do site da Globo para poder mostrar para vocês que tá bem, acho que tá bem explicadinho e bem coerente, enfim, didático. Então, curta aí se você gostou e repasse para quem você acha que merece entender melhor como é isso. Eu acho que todo brasileiro deveria entender o que é o PIB. Até a próxima, pessoal.